Olá, seguidores e seguidoras do portal Banda B, tudo bem com vocês? Está começando mais um Fique Sabendo aqui do nosso portal e o tema de hoje é doenças respiratórias. Todos os anos vocês conseguem ver que veículos de comunicação falam sobre isso, doenças respiratórias de inverno ou outono. Vamos falar de cuidados, dicas, mas em tempos de Covid-19, o tema fica ainda mais importante e muito mais cuidados com a saúde são necessários. Hoje eu converso com o Dr. Paulo Mendes Júnior, otorrinolaringologista, palavrão difícil de falar, do Hospital Hipo de Curitiba. Dr. Paulo, obrigado por ter aceito o convite da Banda B. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar conversando com a Banda B. Estou à disposição. Doutor, hoje o tema para lá de importante, né? Nós estamos vendo uma mudança de temperatura bem brusca em Curitiba, em outono, inverno, isso é bastante comum, mas em tempos de Covid os cuidados são ainda maiores. Por que essas doenças respiratórias são tão frequentes no frio? Por alguns motivos. O primeiro, pela mudança brusca da temperatura. Os pacientes que têm sintomas respiratórios, isso inclui quadros nasais, como rinite, episódio de sinusite, daí posso colocar também dores de garganta, e também relacionado à parte pulmonar, a famosa bronquite, que o correto é a asma, tosse seca ou com secreção. Essas doenças respiratórias são mais comuns na mudança brusca de temperatura, principalmente quando tem o frio. No frio também, além disso, ele traz também uma temperatura também um pouco mais seca, a qualidade do ar um pouco mais seco. Então, isso também favorece o paciente ter mais sintomas respiratórios. Além disso também, Rodrigo, eu observo que muitas pessoas têm pioras também dos sintomas alérgicos, principalmente da rinite alérgica ou da asma. Por que acontece isso? Além do frio que eu expus anteriormente, também relacionado ao ácaro. Por que o ácaro agora é mais comum? Lembrando que o ácaro é um micro-organismo que fica em qualquer lugar, está no colchão, no sofá, no cobertor, na roupa guardada, está no colégio, está no trabalho, tem em tudo que é lugar, mas principalmente no quarto. Então, agora no outono e inverno, a gente fica mais tempo no quarto mesmo, deveria ficar mais em outros ambientes da casa, se possível. Também a gente deixa a janela mais fechada, consequentemente ventila menos o ar da casa, tem menos incidência de sol, o sol também é um pouco mais frio, então também não vai ter risco de não chegar no quarto, por exemplo, e também você deixa por exemplo, esse blusa aqui mais quentinho, aquele cobertor, muito tempo guardado, e você só vai tirar quando tem frio. E aquele muito tempo guardado está cheio de água, está com aquele cheiro mais forte de bolor, e pode atacar mais seus sintomas alérgicos e nasais. Então, é importante você, já sabendo que você já vai usar aquela roupa, aquela jaqueta, aquele cobertor, já tirá-lo antes para lavar, se possível, deixa na exposição solar. Isso vai ajudar muito também você evitar esses sintomas nessa época. Outra dica legal também, como eu falei do tempo um pouco mais seco, você deve tomar muito mais água que você tinha costume de fazer anteriormente, pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Os tradicionais 2, 3 litros são bem ideais. Pode ser feito também, se você sofre mais à noite ao dormir, você pode deixar o umidificador ligado, ou é o que eu acho mais fácil, mais barato. Deixa uma bacia com água do lado da cama, ou então a toalha que você acabou de tomar banho está úmida, deixa do lado da cabeceira, isso vai ajudar você. E não esquecer de fazer a lavagem nasal com soro fisiológico. A lavagem nasal vai hidratar seu nariz, vai remover as impurezas que você inala e tira as secreções que a gente produz e produz um pouco mais se você tem sintomas alérgicos. Produzindo mais secreção, tem mais chance do quê? Da sinusite. Doutor, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre como evitar possíveis sintomas, mas se eu começar a sentir coriza, espirrar bastante, se eu tiver tosse, é muito comum que as pessoas acabem se automedicando achando que não pode ser nada, mas em tempos de Covid, quais dicas que o senhor daria? Então, é assim, hoje, realmente, vamos pensar fora Covid, tá bom? Vamos imaginar que no nosso mundo não existe Covid. Então, nesse momento, a gente sabe que os pacientes têm mais ou menos esses sintomas respiratórios. Então, coriza, espio, coceira, tem esses sintomas respiratórios que podem ser a rinite, pode ser um resfriado e a gripe, né? É diferente, é um pouco difícil realmente a gente fazer uma diferenciação sem examinar, sem saber mais detalhes, mas vou tentar dividir em setores para a gente tentar ajudar quem está nos assistindo. Então, vamos lá. Se você tem sintomas de rinite, normalmente, Rodrigo, quem sofre de rinite já sabe que vai mexer com alguma coisa guardada, for limpar a casa, mexer com algum animalzinho, ou teve contato com algum produto com cheiro forte, ataca sintomas de
coriza, espirro, nariz em tranca. Geralmente, Rodrigo, a rinite é isso, envolve mais o nariz, tá? E não vai ter dor de garganta, não vai ter dor no corpo, não vai ter febre, nem falta de ar. Isso daí, vamos pensar na rinite. Então, o paciente já tem esse histórico, e tendo esse histórico, ele observa que as causas são muito similares ao que ele já tinha, e fica mais concentrado nasal, mas pode ter pode ter alergia nos olhos também. Já o resfriado e a gripe são muito parecidos. Vai ter sintomas realmente de coriza, espirro, já envolve a dor de garganta, já envolve um pouco de dor no corpo e pode apresentar febre e tosse. O resfriado, esses sintomas são mais leves e a gripe, sintomas mais intensos. E observe, Rodrigo, que tanto o resfriado quanto a gripe são causados por vírus, né? O resfriado, adenovírus, rinovírus, outros vários vírus, e a gripe, a influenza. Então, a gente observa isso. Só que, infelizmente, vamos voltar agora, nós estamos numa pandemia. E a pandemia temos um outro vírus, que é um vírus muito forte, muito prevalente, muito contagioso, que é o coronavírus. Então, também, ele provoca sintomas de vírus também, ou, digamos, como fosse resfriado ou gripe. Então, a gente fica difícil realmente a gente precisar que aquele caso é coronavírus ou não, porque os sintomas são muito semelhantes, como explanei agora. Então, resumindo, você tem sintomas de coriza, dor de garganta, não necessariamente precisa ter febre, não necessariamente precisa ter falta de ar ou dor no corpo, nós temos que sim suspeitar do coronavírus. Se fosse fácil fazer o diagnóstico, nós não teríamos uma pandemia há quase 1 ano e meio assolando o mundo inteiro. Doutor, uma questão bem importante, o senhor até falou um pouquinho sobre isso já, é a questão da imunidade, né? A gente aumentar essa imunidade e realizar uma série de mudanças de hábitos para que essa imunidade permaneça alta e nós não sejamos acometidos por vários vírus, como é o caso do coronavírus também. Como aumentar a imunidade nos dias mais frios e o que eu posso fazer em casa? Isso é muito legal. Primeiro, as regras básicas de segredinho de vó, né? Então, tomar água, isso é importante, lavar o nariz, como eu comentei, é muito importante. As pessoas que me seguem nas minhas mídias sociais, no YouTube, sabem quanto eu refatizo e quanto eu tenho retorno, Rodrigo, das pessoas falando, doutor Paulo, realmente, depois que eu fiz a lavagem, aprendi a fazer a lavagem nasal, quanta diferença foi para mim dos sintomas. E é soro fisiológico, não tem problema nenhum. Até vou dar para você, para os seus seguidores, tal, uma receita caseira do soro fisiológico. Ou você compra aquele soro fisiológico, você compra na farmácia normal, ou aqueles de jato contínuo, ou aquele de inalação, ou você pode fazer em casa um soro caseiro. Então, como que é? Anote aí. Pega 1 litro de água filtrada ou fervida, aquela menor colherzinha que você faz para o café, para adoçar o café, então você pega aquela colherzinha, pega 2 delas de sal e 1 delas de bicarbonato. Pronto. Você vai fazer a lavagem em adulto, por exemplo, pega uma seringa de 20 ml e coloca no nariz de um lado e de outro. Não tem obrigação, Rodrigo, que às vezes em vídeos falam isso, que tem que colocar de uma narina e cair para outra. Não tem essa obrigação. Eu vejo paciente muito angustiado que não caiu, porque às vezes tem um desvio de septo, alguma outra coisa tal. O importante é o quê? Que sinta que caia na garganta, pelo menos de um lado, e caia na garganta do outro lado. Fazendo isso, já estaria ótimo também. Qual frequência? De manhã ao acordar, à tarde, se vê necessidade, e à noite para dormir. Seria útil. Outras situações, se alimentar direito, se possível, mais frutas, possível também vegetais, legumes, isso é super importante também. Tem pessoas que utilizam também aqueles chazinhos também, que está com uma dor de garganta, passar chazinho com mel, limão, isso é super útil também. As vovós são super sábias, elas sabem disso. Como você reforçou, evitar a automedicação, porque agora, com a suspeita do coronavírus, você tomar alguma medicação, por exemplo, um anti-inflamatório, um corticóide, antes da necessidade do tempo, pode piorar esses sintomas. Lembrando que, normalmente, os sintomas, o quadro grave do coronavírus já acontece na 2ª semana da virulência, né, da infecção. Então, ter o cuidado. Tendo alguma suspeita, procurar um médico de confiança, que ele vai te orientar o que você tem que fazer e, se for caso suspeito, realmente fazer o PCR. Era exatamente nesse ponto que eu ia comentar. Como saber se o que eu estou sentindo, se os sintomas que eu tenho, são suficientes para que eu vá procurar atendimento profissional, já que tanta gente está com medo de ir em hospital, né? Essa pergunta é ótima e ela pode ser resolvida hoje, Rodrigo,
com uma lei que foi autorizada há um ano, mais ou menos, lá por março, quando começou a pandemia, que autorizando nós, profissionais de saúde, nós médicos, a realizarmos consulta online por telemedicina. Então, a consulta online por telemedicina tem facilitado muito essa aproximação do paciente, do médico ou do profissional de saúde. Por exemplo, a gente, que nem que nós estamos aqui, como se fosse uma telemedicina. Você está na tua casa, no teu trabalho, onde você está, através conversando com um médico através de um vídeo. Nessa situação, a gente conversa, tendo alguma suspeita, eu já posso indicar para você uma medicação através de uma receita online, que vai diretamente no seu celular, no teu SMS, no WhatsApp e no teu e-mail. Você nem precisa, às vezes, ir para a farmácia comprar, ele já vai com o QR Code, com o link, você manda para a farmácia, depois a farmácia manda por delivery para você. E também o exame é a mesma coisa, eu posso mandar o pedido do exame para você, se conversa com o laboratório pode escolher na tua casa também. Então, essa facilidade nós estamos bem amparados hoje em dia. Mas, claro, nem toda consulta vai ser totalmente sustentada pela online. Pode ser que seja adicionada uma necessidade, uma consulta presencial, daí você teria que ir ao médico, daí para ele olhar melhor você, te avaliar melhor. Mas a gente vê que grande maioria dos sintomas hoje do coronavírus são sintomas leves a moderados, né? Os graves são raros. E como eu falei, geralmente na segunda semana que você piora. Então é importante, logo iniciando os sintomas, já procurar teu médico para ele te orientar corretamente, já suspeitar e pedir o PCR e para te isolar também o quanto antes. Isso tem observado também. Às vezes a pessoa, não, estou com uma coriza, faz dor de garganta, e vai para o trabalho, vai para a escola, vai para onde for, e daí, infelizmente, vai contaminar milhares de pessoas, e daí vira um ciclo vicioso que a gente fica nessa situação como nós estamos hoje. Realmente, então, para diferenciar o coronavírus de outras doenças, só fazendo PCR. Como eu comentei na outra questão, se a gente observar que o paciente tem aqueles sintomas mais antigos, de só nasais e tem sintomas recorrentes, nós podemos, às vezes, achar que é só rinite. Mas, realmente, já começou uma dor de garganta, uma dor no corpo, daí não. Daí, realmente, só para diferenciar hoje, em pandemia, sim. Porque nós estamos no setor de pandemia, nós temos, se possível, pecar por excesso, se for o caso. Digamos, prefiro fazer um PCR que dê negativo do que não fazer um PCR e o paciente ser positivo e transmitir para várias pessoas. Eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Imagina, Rodrigo, foi uma satisfação conversar com você. Eu sou assíduo acompanhante da Banda B, fico muito contente pelo convite. Muito obrigado. E essa entrevista com o Dr. Paulo, que já está no YouTube, você também vai poder acompanhar todos os detalhes dela de maneira escrita no portal Banda B. Ali na seção Fique Sabendo, um pouquinho mais para baixo ali no portal, você vai ter todos os detalhes por escrito e as dicas de como evitar essas doenças de inverno. Dr. Paulo, muito obrigado e até a próxima entrevista. Tchau.